Sorria com alegria, estamos aqui para gravar mais uma edição deste quadro que você tanto gosta, o Rav Sani Responde. E hoje nós vamos falar sobre um assunto um pouco polêmico, porque eu recebi a pergunta aqui do nosso querido seguidor Jonas. Ele perguntou: Rabino, afinal, no judaísmo, pode ou não cremar? A cremação, ela é permitida ou proibida? Bom, você sabe que esses dias um homem chegou para mim e falou: Rabino, eu quero ser cremado. Eu falei: por quê? Porque finalmente eu vou poder cumprir o que todo mundo fala. Eu vou direto ao ponto. Bom, sobre a visão judaica relacionada à cremação, é muito grave a cremação. É extremamente proibido você cremar o corpo do falecido. E eu vou explicar por quê. Antes de mais nada, às vezes as pessoas elas acham que estão cumprindo o desejo do falecido, ele pediu para ser cremado, eu não posso ir contra a sua vontade, isso está errado. Eu tenho certeza absoluta que agora no Olam HaEmet, no mundo da verdade, ele tem certeza absoluta do malefício que é para a sua alma a cremação e como isso interfere na sua evolução espiritual e como isso é grave. A Torá ela é clara. A Halachá, a lei judaica, exige que o corpo seja enterrado num cemitério judaico. Deus criou o ser humano da seguinte maneira: Vaivra Elokim et Adam betzalmo. Deus criou o ser humano na sua imagem e semelhança, Vaipach be'apon nishmat chaim, soprou nas suas narinas a alma que lhe deu a vida, e essa alma, no momento do falecimento, ela volta para as alturas, mas o corpo foi criado do pó da terra. Me'elafar bata ve'elafar tashuv. Você veio do pó da terra, o nosso corpo veio do pó da terra, e ele tem que voltar para a terra. Essa é a origem, essa é a fonte da halachá, da lei judaica, sobre o enterro. Inclusive, a pessoa que não é enterrada, a pessoa que é cremada, as leis de luto não são aplicadas por esse falecido. É muito, muito, muito grave. A cremação, ela destrói o corpo, inviabilizando o enterro do corpo e a aplicação da lei judaica. O corpo humano, ele é um empréstimo de Deus, ele não é nosso. É um empréstimo para a nossa existência física. E nós não temos o direito de machucar esse corpo, de destruir esse corpo. Esse corpo é um empréstimo. E quando chega o momento da separação da alma e do corpo, o corpo tem que voltar para a terra de onde ele veio. E a nossa alma ela vai subir para o Olam HaNeshamot, para o mundo das almas, para o Gan Eden, onde ela vai esperar, vai usufruir de todo o bem que ela fez em vida. Ela vai usufruir de todos os méritos que ela acumulou em vida, ela vai colher os frutos das sementes que ela plantou em vida, até o Olam Haba, o mundo vindouro, entrar em vigor, com o Tchiat HaMeitim, com a ressurreição dos mortos. E como é que aquela pessoa que foi cremada, ela vai participar desse fenômeno com a vinda do Mashiach, que é Tchiat HaMeitim, que é a ressurreição dos mortos, se o seu corpo não está lá enterrado de acordo com a halachá, de acordo com a lei judaica. Tá. Bora, Rabino. Tá! Quem é? Ninguém tem paciência comigo. Então, por essas razões, pelo corpo não ser nosso, o corpo é um empréstimo, nós temos que devolver o que nos foi emprestado. Cremar é uma violação da lei judaica, do dever que nós temos de enterrar esse corpo, de devolver esse corpo para a terra, porque da terra ele veio. Isso interfere no processo de elevação da alma, do repouso da alma, do descanso da alma. É uma negação na crença de Tchiat HaMeitim, da ressurreição dos mortos futura, com a vinda do Mashiach, e também é uma negação à soberania de Deus sobre tudo e todos.
mas se não pode cremar, então nós temos a obrigação de enterrar, e esse enterro não é de qualquer maneira. Existe um ritual, existe um rito sobre o enterro judaico, inclusive o Silvio Santos, quem acompanhou a sua passagem, ele deixou claro, ele foi explícito no seu desejo de ser enterrado como um judeu num cemitério judaico de acordo com o rito judaico. E qual é esse rito judaico que o Silvio Santos tanto queria que sobre o seu corpo fosse praticado? Pelo judaísmo, quanto mais rápido o corpo for enterrado, melhor para a alma, melhor para o descanso e para a elevação dessa alma. Ela não vai conseguir se elevar e partir para o outro plano enquanto o seu corpo não for enterrado de acordo com as leis da Torá. Por isso que em Jerusalém, inclusive, aqui fora da terra de Israel, não se costuma enterrar à noite. Mas em Jerusalém, se enterra até mesmo de noite, para que o corpo seja enterrado rapidamente, o quanto antes, após o seu falecimento. Pela lei judaica, o corpo tem que estar em contato direto com a terra. E a halachá também exige uma tahará. O que é a tahará? É a purificação desse corpo. Ele é imerso na mikve, nas águas puras das chuvas, antes do seu enterro. E a Hevra Kadisha, os membros da Hevra Kadisha, o que é a Hevra Kadisha? É a organização responsável, em toda a comunidade judaica tem que ter uma organização responsável pelos enterros, pelo cemitério, por todas as orientações que as famílias precisam receber para que os seus entes queridos sejam enterrados de acordo com as leis da Torá. Então os membros da Hevra Kadisha, eles fazem a Tahará, a purificação do corpo. Esse corpo é imerso nas águas das chuvas, no Mikve Tahará, e depois ele é vestido com os Tachrichim. O que seria os Tachrichim? São as mortalhas, são roupas simples e brancas. E também existe um costume dele ser envolvido com o seu talit, que ele rezava em vida. Inclusive o costume é deixar esse talit, que nós envolvemos o falecido, passul, inválido, se tira um fio, como sinal de que agora ele não tem mais a obrigação de cumprir as mitzvot. Inclusive é um costume judaico, quando você entra no cemitério, esconder os tzitziot, né? Nós escondemos os tzitziot porque seria um desaforo com todos aqueles falecidos que não podem mais cumprir mitzvot. Eles não têm mais esse escuta, esse mérito que nós em vida temos de cumprir mitzvot. E a mitzvah de tzitzit, com algumas dezenas de reais, você compra o tzitzit, e cada passo que você dá com o tzitzit, você está cumprindo uma mitzvah muito, muito especial da Torá, para nos lembrarmos, né, Ureitem otos hartem et kol mitzvot Hashem, para nos lembrarmos das 613 mitzvot, o tzitzit tem 8 fios, e 5 nós, 8 mais 5 é 13, e a numerologia da palavra tzitzit é 600, para nos lembrar das 613 mitzvot. Então o tzitzit do talit que nós envolvemos o falecido, nós deixamos ele passul inválido. E depois que o corpo está pronto para ser enterrado, o velório judaico acontece, onde os enlutados fazem a criá. O que seria a criá? Os enlutados, filho, filha, irmão, irmã, os parentes mais próximos, eles têm que rasgar a roupa. E essa roupa rasgada, ela permanece no corpo do enlutado por 7 dias. Os 7 dias de luto, o Shivá, os 7 dias que eles sentam em suas casas e recebem a Nechama, e recebem o consolo dos amigos, dos colegas, dos outros familiares, e onde as rezas para a elevação da alma desse falecido acontecem na própria casa dos enlutados. A criá é feita com uma abrachá, Baruch atah Hashem, Elokeinu melech haolam, Dayan haemet. O que significa Dayan haemet, o juiz verdadeiro. Nós recebemos o julgo divino, que tudo o que ele faz é para o bem, e que aquela alma, ela precisa agora partir desse mundo. Aquela pessoa cumpriu a missão dela na terra, e nós aceitamos o julgamento do Eterno e rasgamos a nossa roupa como um sinal de luto. Todo esse luto é para nós, é para que nós possamos digerir aos pouquinhos a nossa perda, e para que nós possamos receber o conforto, o alento, o carinho dos nossos amigos, dos nossos colegas, dos nossos outros familiares. O judaísmo é muito sábio. Eu passei por isso. Quando eu perdi o meu pai, ainda estou nos 30 dias de luto pela morte do meu pai, pela passagem do papai,
Nesses 30 dias eu não faço a barba, não corto o cabelo ainda, mas nos 7 dias de luto que eu sentei Shivá, não se toma banho, nós sentamos mais baixo, nas cadeiras mais baixas, não pode sentar em cadeiras altas, nós não vestimos sapatos de couro e nós permanecemos com a roupa rasgada, aqui do lado esquerdo do nosso peito. Então, antes da criá, se recita capítulos dos Salmos para a elevação do falecido Mirtam le David, e depois da criá, nós levamos o corpo para o sepultamento. E o sepultamento, o enterro, todo mundo quer cumprir a mitzvah, e todo mundo joga um pouco de terra, e essa pá, ela não é entregue nas mãos da outra pessoa que vai enterrar, nós fincamos ela na terra para que outra pessoa a retire, e nós não passamos essa pá de mão em mão, para não demonstrar uma ansiedade em entregar para outra pessoa algo que representa tanta dor e tanta tristeza. No término do enterro, nós recitamos o Tziduk Hadin, uma oração especial. Nós recitamos o Kadish do enlutado, do enterro, e também Keil Malei Rachamim, uma outra prece para a elevação da alma da pessoa que foi enterrada. Se faz uma fila, onde os enlutados passam no meio dessa fila e todos pronunciam a tradicional frase de consolo aos enlutados: Amakom Yenachem Etchem Betor She'arev Elei Tzion Ve'Yerushalayim. Amakom, que o Eterno console vocês junto com todos os enlutados de Tzion e de Jerusalém. E é interessante porque Deus tem vários outros nomes, cada nome representa uma maneira que o Criador se relaciona com o universo que ele criou, e o nome Hamakom foi escolhido para o consolo. Por quê? Makom em hebraico é lugar. Então esse lugar vazio que vai ficar no teu coração, você que perdeu seu pai, você que perdeu a sua mãe, você que perdeu um ente querido, esse vazio ele só pode ser preenchido pelo Makom, pelo Eterno, e mais ninguém. Esse vazio vai ficar, essa dor vai continuar. Com o tempo essa dor vai se transformar em saudade, mas nós vamos aprender a lidar e a conviver com ela. O enterro termina, e agora os enlutados vão para o Shivá, vão sentar 7 dias de luto, mas na saída do cemitério se lava as mãos intercaladamente com água, se pega o kli, o utensílio, se enche ele com a direita, passa para a esquerda, 1, 2, 3, 4, 5, 6, a gente não seca as mãos, e a gente vai embora do cemitério. Tem um costume de parar em outro lugar, não ir direto para casa depois do cemitério. E no 30º dia, esse é o costume, você pode fazer antes a lápide, a pedra, a matzeivá, mas existe um costume de fazer no 30º dia, no shloishim, se coloca a matzeivá. E o que é a matzeivá? É a lápide, é a pedra. É o elo de ligação entre a alma e esse plano físico, para que os seus entes queridos possam voltar naquele local e rezar pela elevação de suas almas. A matzeivá, o mais simples possível, com os dizeres do nome do falecido em hebraico, o dia que nasceu, o dia que partiu desse mundo, e algumas palavras de carinho que os familiares decidam homenageá-lo. Inclusive, esses dias me chamaram para conduzir a cerimônia de enterro de uma família importante aqui da nossa comunidade, e na saída do cemitério eu vi uma senhora chorando. A senhora chorava e chorava e chorava, ai, ai, na lápide do seu falecido esposo, ai, 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 Jacó, por que você me abandonou, Jacó? Por que você me abandonou? Eu fui perto dela para consolar, mas eu me assustei, porque na lápide estava escrito Isaac. E ela chorando, Jacó, por que você foi embora? Jacó, por que você me abandonou? E na lápide Isaac, mas eu não podia deixar de avisá-la. Ela estava chorando na lápide errada. Falei, minha senhora, eu sinto muito pela sua perda, mas na lápide está escrito Isaac. E ela me respondeu, Jacó nunca colocou nada no seu nome. Bom, meus queridos, chegamos no final de mais uma edição do quadro Rav Zoni Responde. Cremação extremamente proibida por todos os motivos que falamos nesse episódio. Eu desejo para você
do fundo do meu coração, muita alegria, muita prosperidade material e espiritual. Nos siga nas redes sociais, se inscreva na Arafsani Academy para você explorar junto comigo a luz das escrituras sagradas, pela ótica da Kabbalah milenar judaica, em prol do seu crescimento profissional, em prol da alta performance na sua vida pessoal e principalmente nos negócios. Se você ainda não nos segue, siga, compartilhe, curta. Estamos aqui à sua disposição. Sorria com alegria. Shalom e até a próxima.